Olá, gente, tudo bem? Hoje, ainda no assunto do livre-arbítrio, eu quero fazer uma conclusão do raciocínio do que eu estava falando no vídeo anterior, mas antes eu quero relembrar que Deus criou o ser humano em um estado perfeito, um estado de glória. Até ali, Deus havia criado todas as demais coisas, nos céus e na terra. Deus havia criado os animais, os peixes, né? Os animais das águas, né? E todas as demais coisas, sol, lua, estrela, tudo Deus já havia criado. Mas agora Deus ia criar a coroa da sua criação. Deus ia criar o ser humano. Mas para qual propósito? Para um propósito magnífico, gente. O propósito dentro do qual Deus criou o ser humano era um propósito e é ainda espetacular, magnífico, grandiosíssimo. Deus não estava criando ali um ser qualquer, não. Deus estava criando alguém que seria a sua imagem e semelhança, né? É claro que não é alguém que deveria se exaltar. Era alguém que deveria ser grato e temente a Deus e fiel a Deus por toda a eternidade, porque Deus, ele nunca e jamais ele precisou nem de seres angelicais, nem de seres humanos para ele ser feliz, não. Deus é alegria em pessoa. A palavra de Deus diz que diante da presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E isso é uma verdade absoluta. Porque nós somos prova disso e eu sou uma testemunha, uma prova também disso. E eu vou estar contando o meu testemunho. Dentro desses vídeos, eu ainda, nesses que eu estou fazendo, esse renovo, né, esse recomeço, eu pretendo ainda contar este testemunho. E então é algo maravilhoso, sabe, que Deus tinha preparado para o ser humano. Algo esplendidamente magnífico. Então Deus criou o ser humano para um propósito de glória. E Deus criou, gente, o ser humano para uma parceria com Ele. Onde que Deus ia precisar de ter seres humanos para ser parceiro, para ajudar, alguma coisa? Jamais Deus ia precisar. Deus fez isso por graciosidade, por ser um ser amável, um ser que é puro amor. Então Deus, ele tem o prazer, né, de compartilhar, de criar seres para desfrutar dele e desfrutar das obras das suas mãos. Então Deus, por amor, ele quis ter filhos da sua criação para desfrutar de todas essas maravilhas e especialmente desfrutar dele, porque ele é a alegria, é a própria alegria. Ele é a própria vida, ele é o próprio amor. Então Deus não precisava de ninguém para trazer alegria para ele. Ele já é a própria alegria. Ele já é a própria felicidade. Ele é tudo. Ele não precisa de nada. Mas ele quis dar alegria a nós. Ele quis criar seres para receber essa alegria. E que esses seres também fossem pessoas gratas, né? Que amassem a ele como pai. Porque quem é pai pode saber qual é a alegria, a emoção de ser um pai. Então, um ser que é puro amor, que é o caso de Deus, então é óbvio que Deus, ele desejou criar esses seres para amar, né? Para que esses seres desfrutassem dele e também amassem a ele também, como gratidão, né? Então Deus criou o ser humano para fazer com ele uma parceria. E depois eu vou estar falando sobre essa parceria. Mas eu quero fazer agora uma conclusão do assunto do vídeo anterior. Quando Deus criou o homem, era necessário que Deus fizesse a aliança com o ser humano.
Então, concluindo, né, essa parte eu falei um pouco no vídeo anterior. Então, agora concluindo o raciocínio, né? Veja bem, Deus criou todas as coisas e até ali Deus não tinha nenhuma complicação. É claro que Deus, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, como um ser eterno, Ele vê o futuro, então Deus é onisciente. Mas, de fato, gente, de verdade mesmo, na realidade, falando, humanamente falando, Deus estava criando ali uma bomba. É verdade. Deus estava criando ali uma bomba. Então, Deus sabia que criar um ser racional não era algo simples, não. Era algo complicado. Porque, supondo que Deus não fosse, né, no caso, onisciente, podia-se dizer que Deus estava ali correndo um grande risco. Porque Deus estava criando um ser que era complicado. Um ser que tem todo entendimento, emoções, impulsos e condições de desenvolver projetos, de fazer programações, né? Criar ideias. Não era, então, alguém simples. Era alguém que poderia tentar, né, uma competição. É claro que ninguém, nem o mais belo anjo, né? Que nós sabemos que foi o que realmente o que se rebelou contra Deus. Mas nenhum, por mais belo, por mais lindo que fosse da criação de Deus, tudo que a gente pudesse imaginar não poderia se comparar a Deus, gente. Nada neste mundo, nem no céu, nem na terra, se compara a Deus. Eu tenho o costume de dizer que eu quero sim ir para o céu e quero me livrar do inferno. E se fosse, se eu não tivesse esse conhecimento de Deus, eu queria servir a Ele, se eu não tivesse entendimento de quem Ele é exatamente, mas eu soubesse que Ele estava, que Ele livre do inferno, eu ia querer sim servir a Ele e obedecer a Ele para me livrar do inferno. Eu ia querer. E eu tenho certeza que Ele ia salvar a si mesmo. Porque eu estaria me entregando, né, crendo que Ele poderia salvar e que só nele eu ia encontrar esse livramento e eu ia me dedicar e obedecer a Ele. É claro que Ele não ia falar, não, mas você não entendeu quem eu era, não tem céu para você não. Ele não ia falar isso. Ele ia salvar. Mas o que Deus quer é que nós nos aprofundamos no conhecimento dEle, né? Prossigamos em conhecer a Deus. Ele disse, a palavra dele diz, conheça e prossiga a conhecer a Deus. E conforme nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos entendendo que, na verdade, Deus criou o ser humano para desfrutar dele mesmo. É ele mesmo a alegria da vida. Não é as coisas que ele criou. Isso aí é uma complementação só. Como se fosse detalhes, né? Então, quando a gente chega nesse entendimento, aí a gente serve a Deus por amor, né? Não só por medo do inferno, mas por amor. Como diz o hino, né? Que diz assim, antes tinha muito temor, mas agora eu tenho amor, né? Porque compreendo o valor do Calvário. Então, o valor do Calvário que nos dá a salvação, mas não só o valor do Calvário, mas o valor de quem morreu ali, né? Então, eu às vezes eu falo, né? Que, Senhor, se o Senhor mudasse de lugar, se o Senhor falasse, não, agora eu vou morar lá no inferno, então eu ia querer morar lá no inferno, porque tem certeza que o inferno ia virar céu. Não ia mais ser inferno, ele deixaria de ser inferno. Porque o céu é Deus, sabe? Onde Deus está é céu. Tem até um hino que diz assim, depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Oh, alegria, sim, é céu, fluir o perdão que concedeu. Seja na terra, o mar ou onde for, é céu andar com meu Senhor. E é verdade. Aonde Deus está, é céu. Tem
É uma história que o povo conta que é reflexão, né? Que alguém passou e viu uma menininha sentada triste na beira da estrada e perguntaram para ela, criança, você sabe onde é o inferno? Ela disse, é na minha casa. E aí essa pessoa evangelizou essa criança e essa criança ganhou a família dela para Jesus e uma outra ocasião, a mesma pessoa passou, viu a criança ali sentada e perguntou, você sabe, criança, onde fica o céu? Ela falou, eu sei. Ele disse, onde que fica? Ela falou, na minha casa. A minha casa agora é céu. Então, é verdade, gente. Por mais que a gente esteja passando por lutas e dificuldades, e mesmo chorando, porque eu já passei por isso, de estar chorando, de estar morrendo aos poucos, de tanto sofrimento, mas aquela alegria da comunhão com Deus nunca saiu. Então, essa felicidade, ela não sai, sabe? Então, o céu está dentro da gente, sabe? Porque o Espírito Santo realmente está quando nós entregamos a vida a Deus, sabe? De verdade mesmo. É céu. Por mais que a gente tenha luta, tenha dificuldade enquanto estamos nessa vida, nessa terra, mas ainda assim é céu. Então, voltando ao nosso raciocínio, né? Deus, então, ali, Deus estava criando um ser complicado, porque Deus estava criando um ser racional que possui todas essas qualidades, esses impulsos, como eu disse, emoções, e tem a capacidade, né, de criar planos, projetos, né? Então, Deus, ele não poderia criar um ser racional preso dentro de um círculo ali do qual ele não pudesse sair. Então, Deus teria que criar com liberdade. Mas só que essa liberdade, depois, gente, eu ia explicar nesse vídeo, mas não vai dar tempo. Tem duas coisas importantes para explicar. É sobre a liberdade e sobre o propósito que Deus criou o ser humano, né? Que eu estou falando aqui uma parte, mas eu vou fazer uma explicação mais extensa um pouco em outro vídeo. Então, Deus, ele criou dentro desses propósitos, né, de glória, mas, como eu estava dizendo, um ser racional, ele não poderia ser preso dentro de um sistema, né, criado mesmo que seja esse o Criador. Para nós, como eu disse antes, né, para nós seria maravilhoso se Deus não tivesse olhado para esse lado. Mas, como eu disse, Deus não duela com o seu caráter. Então, para Deus, ele sabia que o correto seria ele dar o livre-arbítrio, por ser um ser racional. Então, como eu disse, né, Deus, ele não poderia dizer, se ele criasse sem liberdade, literalmente, o ser humano seria um ser programado, que não teria outra forma. Ou Deus daria liberdade, ou seria um ser programado, não teria outro meio. Não teria. Então, Deus, ele teria que, diria nas palavras humanas, escolher. Mas Deus não teve que escolher nada, porque ele já sabia exatamente o que ele ia fazer, né? Mas humanamente falando, Deus teria que escolher, né? Ou criaria programado, ou criaria com liberdade. Programado não seria justiça perfeita de Deus. Com liberdade seria um problema seríssimo, porque este ser poderia se desvirtuar, esse ser poderia se corromper, exatamente por ser um ser livre, que tem uma mente livre para pensar e tem a inteligência, a sabedoria e a liberdade. Então, ele poderia, como um ser inteligente, criar projetos, né? E, no fim, se rebelar, desprezar a Deus de alguma forma. Eu acredito que o ser humano não queria desprezar a Deus e nem se desligar de Deus. Mas ele foi levado por uma emoção, que depois a gente vai comentar sobre isso. Em outra ocasião a gente vai comentar sobre isso também. Mas, de qualquer forma, Deus teria que, dessas duas, Deus teria que tomar uma posição, né?
criar livre ou criar programado. Então, obviamente que Deus, sendo um Deus justo, ele não iria criar um ser racional programado, seria um robô. Gente, tem gente que fala, mas não seria um robô. Seria sim, como não seria? Porque se Deus fizesse dentro de uma condição, por exemplo, se Deus colocasse no ser humano um nível de santidade elevado, bem, totalmente elevado, então o ser humano, ele não teria como sair, né? Porque nós vemos que os anjos que permaneceram fiéis, eles foram elevados a um grau de santidade dentro do qual eles não têm mais como sair, eles não têm como se corromper. Certo dia eu ouvi alguém dizer, e se esses seres angelicais, ainda no meio deles, algum terminasse se corrompendo? Não, não tem esse risco, porque eles foram elevados a um nível, a um grau de santidade maior. Então, quer dizer que o grau de santidade que Deus colocou o homem era muito pouco, ele não era tão santo assim, não, ele era santo. Ele era santo, ele tinha a santidade a um nível que ele poderia viver em perfeita fidelidade a Deus por toda a eternidade, era suficiente para isso. Mas era também um nível de santidade que permitia a condição de sair do plano, de sair do projeto divino. Porque se fosse um nível de santidade elevado a um nível, a um ponto que o ser humano não pudesse sair, então ele não teria como sair, ele seria então um ser programado. Porque a esse nível de santidade, o ser humano ele ia obedecer pelo nível, ele ia ser fiel pelo nível, ele ia amar a Deus pelo nível, ele ia fazer tudo que é correto por toda a eternidade por causa desse nível elevado de santidade. É a mesma coisa o amor. Se Deus tivesse colocado no ser humano o amor ágape, então não teria também como o ser humano se desvirtuar, né? Mas ele seria então programado dentro do sistema do amor ágape, né? Então, isso seria programação, porque ao colocar nesses níveis, o ser humano estaria projetado a fazer todas as obras da justiça e de amor a Deus sem jamais se desvirtuar. Mesmo que o ser humano em algum momento pudesse pensar assim, poxa, eu queria experimentar um outro estilo, né? Ver como que é, porque eu já fui criado ali, eu queria saber como é, ele não poderia. Ele já foi projetado dentro daquilo ali, de um jeito que não tem como ele sair de forma alguma. Então, Deus criou dentro da medida perfeita, né? Que o ser humano tinha amor, que Deus colocou amor no ser humano. Deus colocou também da sua santidade no ser humano. E Deus colocou o seu espírito no ser humano. Então, literalmente, Deus criou um ser ligado a Ele. Ligado pela santidade, ligado pelo amor, né, que Deus colocou no ser humano, colocou porção da santidade, porção do seu amor, colocou no ser humano toda a inteligência, toda a sabedoria e conhecimento, e Deus colocou no ser humano o Espírito de Deus. Mas logo podemos então ver que o Espírito Santo, ele não interfere no livre-arbítrio, né? Deus, ele realmente é uma prova de que Deus deu o livre-arbítrio, é que Deus colocou no ser humano o seu espírito e mesmo assim o ser humano pecou. Por quê? Porque Deus não interfere no livre-arbítrio humano. Mas a liberdade não é libertinagem, então depois eu vou falar sobre isso também. E podemos ver que que a liberdade que Deus deu, não é uma liberdade que pode fazer do que bem entender, porque Deus deu uma ordem também e por isso ele fez a aliança. Mas, voltando atrás, então Deus criou este ser dentro de uma condição de glória, sublime glória, e para fazer uma parceria com Deus, não para ser deuses, não. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo para ser como filhos
que ama o pai e ali faz o que o pai entregou a ele a fazer, né? Faz com amor e com satisfação. Então, e isso não é porque Deus necessitava, não. Eu vou estar falando depois. Não é porque Deus precisava de alguém para trabalhar para ele. Imagina, Deus não precisa de nada e de ninguém. Tudo que Deus faz, que Deus fez, que Deus criou, que Deus fez os projetos todos, não tem nada a ver de dependência. Deus depende disso. Deus não depende de nada. Tudo isso é porque Deus, ele queria dar esse prazer a nós, né? E Deus, ele fez uma parceria com o homem, que a gente vai estar falando em outra ocasião. Então, era uma necessidade de que dentro dessas condições que eu disse, um ser racional, um ser que tem entendimento e capacidade de desenvolver projetos, era um risco. Então, o que Deus teria que fazer? Ou criar sem a liberdade, ou criar com a liberdade e correr o risco. Como um Deus justo e perfeito, é claro que Deus correria o risco. Embora, como eu disse, Deus não estava correndo risco nenhum, porque Deus já sabia o que ia acontecer, porque Deus, ele é onisciente e viu o futuro, né? Mas eu estou aqui supondo, comparando, como se Deus não fosse onisciente, ele teria que correr o risco. Enfim, não era uma coisa simples criar um ser humano, não era um projeto qualquer. Era algo mesmo complicado e Deus sabia que havia implicações. Mediante a condição desse ser que Deus estava criando, Deus teria que tomar uma posição diferente dessas duas que eu apresentei aqui, que é criar com liberdade ou criar projetado. Deus não poderia tomar a decisão nem de uma nem da outra, porque uma era injustiça diante de Deus. Não seria justiça perfeita diante de Deus, criar programado. A outra seria complicado, porque é um ser racional. Então, Deus teria que partir para a terceira condição, né? Que seria criar com liberdade. Óbvio que Deus não ia criar sem liberdade, porque Deus é justiça. Então, Deus, o que ele poderia fazer é criar com liberdade e preparar a documentação. Que documentação? A aliança, né? Então, a aliança seria completamente necessária para este projeto de Deus, o projeto da criação humana. Era necessário Deus estabelecer a aliança dele, porque a aliança era a documentação, é uma espécie de documentação. Como eu disse, os primórdios da humanidade, eles usavam esse sistema de aliança, né? Provavelmente aprenderam com Adão, porque eles foram contemporâneos, né? O povo antediluviano, eles foram contemporâneos, muitos deles, né? Foram contemporâneos com Adão, os mais antigos, né? Como eu disse, o pai de Noé, ele foi contemporâneo com Adão, e Abraão, ele foi contemporâneo com Noé. A gente vê como a história é nova, né? Então eu acredito que esse sistema do mundo antigo de alianças provavelmente tenha vindo de Adão mesmo, né? Da história de Adão, da aliança que Deus fez com Adão. Então, Deus foi o primeiro que fez uma aliança, que estabeleceu a aliança, né? Então, eu acredito que Deus imaginou dessa forma. Então, eu vou realizar esse projeto, mas com documentação, né? E aí Deus cria o ser humano e faz com ele uma aliança. E a gente vê que era uma aliança condicional, não era uma aliança incondicional. Porque uma aliança condicional, ela depende dos dois lados cumprir aquilo que foi tratado. Agora, uma aliança incondicional, como Deus fez mais para frente na história, várias alianças, que eram alianças incondicionais. Essas alianças, mesmo o homem tendo falhado, mas Deus permaneceu ali firme e cumpriu a parte de Deus, porque eram alianças incondicionais. E ai de nós se não fossem essas alianças.
não teria nenhum salvo, né? Ninguém se salvaria. Mas Deus fez também alianças condicionais. E essa aliança que Deus fez com Adão era uma aliança condicional. E a aliança condicional, para cumprir exato ali, do jeito que está ali, que foi o acordo, ambos os lados têm que respeitar o que foi tratado ali. E para estabelecer a aliança, Deus, ele colocou ali, ele criou duas árvores específicas. Uma, a árvore da ciência do bem e do mal, a outra, a árvore da vida. A árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse, desta árvore não comerás. Na hora que Deus disse isso para o ser humano, Deus estava dizendo, há um opositor a este reino, há um inimigo à espreita. Então você esteja atento, porque há um inimigo, em outras palavras, né? E você está totalmente protegido dentro desta aliança que eu estou fazendo contigo. Claro que Deus não falou com essas palavras, mas eu estou dizendo, era como Deus dizer tudo isso. E Deus mostrou para o homem que havia um inimigo, né? Porque se havia o mal, é porque havia um inimigo, porque Deus é plena justiça, plena paz. Então, se havia o mal, era alguém que não tinha ligação com Deus. Então, é o que Deus estava dizendo ao apresentar a árvore da ciência do bem e do mal. Deus estava dizendo, há um inimigo, há um opositor a este reino. E você estará totalmente protegido dentro dessa aliança que eu estou estabelecendo contigo. Então, esteja firme, fiel. Não coma deste fruto, porque no dia que comer, certamente morrerá. Mas, se não comesse, né, era como Deus dizer, você está completamente protegido dentro desta aliança. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a árvore da vida, porque este assunto é bem mais extenso e eu vou estar dando a minha opinião, o que eu entendo sobre essa árvore da vida e seus frutos que dava a vida eterna. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.